As pessoas têm que se jogar no chão, se protegendo em postes, em barreiras improvisadas, dividindo pistas para se proteger dos traficantes. Que é isso? Isso é ridículo. Eu queria ver isso acontecer lá em Brasília, se eles iam ficar se manifestando dessa maneira. Claro que não. Eu, quando sair daqui, está arriscado ser assaltado ali quando for pegar meu carro na rua. Coisa desse tipo. Eu moro no Rio de Janeiro. Ué, por isso que eu convido o nosso ministro Fachin. Vem para cá, ministro. Hoje nós temos na polícia um corpo técnico, né? O secretário é delegado de Polícia Federal, né? Ele tem lá um coronel de polícia como o seu subsecretário. E já em outros momentos nós tivemos, por exemplo, Garotinho como secretário de Segurança Pública, né? Isso. Um político, né? Um ex-governador. Ele sai para a candidatura à presidência, elege a mulher dele e vira secretário de Segurança Pública. E esse corpo técnico tem operado, né? Antes, nós não tínhamos mais a Secretaria de Segurança Pública, porque foi criada a Secretaria da Polícia Militar e da Polícia Civil, e de repente, com esse temor recente da DPF 635, eu não sei, mas a minha sensação, né, como morador do Rio de Janeiro, que a polícia não estava operando tanto quanto essa atual secretaria está operando. Né? E aí nós estamos no momento de operações. A polícia vai operar no Complexo de Israel, né, que no teu tempo não tinha Complexo de Israel. Hoje existe lá um Complexo de Israel. E ela não consegue concluir o seu objetivo porque tem 3 pessoas baleadas na Avenida Brasil dentro do ônibus. Ridículo. Numa operação recente no Complexo da Penha, teve um trabalhador que perdeu a vida no BRT, né, que é na via principal também. E agora, retornando ao Complexo de Israel, mais uma vez, numa nova operação, não consegue atingir esse objetivo. Por mais que essa polícia, que esse corpo técnico esteja operando com todas as barreiras, a DPF 635, por exemplo, já encontra uma resistência absurda ao ponto de engrossar o caldo de críticas às operações. Porque hoje nós estamos no momento seguinte, a polícia nem deveria estar operando, porque tem a DPF 635, porque uma parcela do cenário político critica, né, a esquerda, e nem só a esquerda, né, mas tem muita crítica política em cima das operações, porque entende que a operação não produz resultado, e nós estamos num momento onde a polícia não consegue atingir o objetivo, né? Como é que pode, cara, um Estado colocar a tua tropa para atingir o alvo, né? Um criminoso nomeado pelo próprio governador, e em 2, 3 tentativas, apesar de um efetivo grande, não conseguir prender o cara? Eu diria o seguinte, a continuar com essa indecisão, isso vai ser permanente. A polícia, ela é tão respeitada quanto temida. Se a polícia não for temida, não será respeitada. Nós estamos num ambiente de guerra, ou não é? Basta que nós façamos uma ligação com as imagens que vimos na semana passada, dezenas de traficantes armados com fuzis que foram até a 60ª delegacia, lá em Duque de Caxias. Isso. Danificaram a delegacia inteira, fizeram disparos em todas as direções, quebraram tudo e ainda feriram 2 policiais civis. Sorte deles não terem morrido. Né? Então, o delinquente ele não tem mais medo do Estado. Parece que ele está protegido com um manto, manto não sei de que exatamente, né? Algumas pessoas fazem até aquela referência, o manto da justiça. Será que é esse? Então, eles se sentem assim... a melhor expressão não seria protegido,
se sentem encorajados a praticar crimes cada vez mais violentos contra você, contra eu, contra policiais militares, contra qualquer um. Contra qualquer um. Até se o ministro vier aqui, o ministro Fachin vai vir aqui, eles vão tratar o ministro da mesma maneira. Vão dar coronhada. Vão fazer o que eles tiverem que fazer, porque esses camaradas são inconsequentes. Eu uma vez falei aqui da primeira vez, que eram animais, aí sofri uma reprimenda de um amigo aí que está dizendo assim, não, os animais eles são mais éticos, e é verdade. Respeitem os animais, né? Exatamente, então eu já não falo mais que eles são animais, eles são bactérias, vírus, eles são qualquer coisa desse tipo, não raciocinam, são acéfalos, eles têm puro instinto, né? E instinto de maldade. Então eles foram lá tentar arrebatar um preso. Como disse, o delinquente, se ele não tiver medo da polícia, ele se sente dessa maneira, encorajado, porque a polícia não é capaz de prendê-lo, a polícia não é capaz de enfrentá-lo, e se for o caso do enfrentamento, ele, primeiro, não vai acontecer nos moldes atuais, e se acontecer, ele está armado também, ele tem 50% de chance, pelo menos, de matar o policial, como nós estamos tendo diversos policiais nos últimos anos aí, são aproximadamente 120 por ano. Bem, no sentido do que você falou, eu fui abrir essa quantidade de mortes policiais. Tá, vocês quer que eu te retorne? O ponto foi que a polícia ela tem dificuldade hoje de produzir resultados. O senhor foi pro lance da delegacia. Já peguei. Que é o temor, né? Exatamente. Eu falei do temor. A ausência de temor. Mas a polícia só tem dificuldade de produzir resultados nesse modelo atual. Porque existe aquele grupo que é aliado à delinquência através de diversas ONGs que ficam fomentando e muitas das vezes instruindo o delinquente a se manifestar assim em desfavor da população, porque acha que isso é uma barreira, é uma proteção deles próprios. Eles não estão preocupados com as pessoas, eles não estão preocupados com a sociedade fluminense. Eles fazem disparos na Avenida Brasil, nos ônibus, nos trens, em qualquer lugar, porque eles acham que a polícia vai parar. A polícia, nós estamos no meio de uma guerra. Ou não é uma guerra? E quando eu fiz referência à 60ª delegacia policial, eu estava fazendo referência a essa guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. E a guerra, nós teremos vítimas dos dois lados. Sinto muito a população que está circulando nesses dias, nesses locais, mas nós estamos sujeitos aí. O que eu não acho que seja razoável, nós deixarmos de fazer e observarmos hoje em dia, como o estado do Rio está, porque eventualmente vai ter uma vítima. Então, se o delinquente se manifestou assim, parte para cima e vamos acabar com tudo. E é dessa maneira que antigamente era feito. Vagabundo, como eu falei, em 2005, já não queria mais confrontar-se durante as operações noturnas com o BOPE, porque estavam armados de fuzil e iam morrer. Ou ser preso, se entregassem, né? Agora, esse negócio de vai, para, retrai. Vamos lá. Eles reagem. Acertou um ônibus aqui, acertou um trem ali. Então volta. Isso. A gente vai ficar nessa brincadeirazinha de baixa masculinidade até quando? Tá entendendo? É isso que não dá mais para acontecer. Nós não suportamos mais isso. Não suportamos. Nós que somos moradores do Rio de Janeiro, não suportamos mais isso. O morador do Rio de Janeiro está de saco cheio. Eventualmente vamos ser feridos? Eventualmente vamos ser feridos. Eu, quando sair daqui, está arriscado ser assaltado ali quando for pegar meu carro na rua. Coisa desse tipo. Eu moro no Rio de Janeiro. Ué. Por isso que eu convido o nosso ministro Fachin. Vem para cá, ministro. Então, nós temos que enfrentar o crime com determinação. Olha o que o Estado de Israel fez.
Estado de Israel estava lá em berço esplêndido, mas aí o Hamas resolveu fazer uma brincadeira. Aí falou assim, é brincadeira que vocês querem? Bom, então despejaram a ira dos seus fuzis sobre o Hamas, até chegar ao ponto do Hamas pedir perdão, apelar para qualquer outra situação para que não seja mais perseguido. Então, o delinquente, eu faço alusão ao governo Marcelo Alencar, eu faço alusão ao governo Garotinho de 2003 a 2006, onde eu era comandante do BOP, eu tinha autonomia, eu tinha liberdade, eu passei, pelo menos, eu vou dizer, até 2006, eu passei aquela unidade como sendo uma potência operacional e o vagabundo não metia mais as cabeças com o BOP durante a madrugada, porque ia ser esfacelado, né? Então é isso. Nós não podemos ficar nesse morde e assopra. Vamos iniciar uma operação. Aí os delinquentes já sabem, já fazem tiro, já é a segunda vez consecutiva. Fazem tiro. Eu estava vendo num desses programas, esses videozinhos de WhatsApp, as pessoas passando pelo trem, sentadas no chão, quando passam por ali, naquela região, Cidade Alta, tá? Isso. Pelo chão, sentado no chão, todo mundo sentado no chão. Isso é ridículo. Se nós achamos que isso é meio de transporte, se nós achamos que isso é um modelo adequado para administrarmos, gerirmos uma cidade, tudo bem. Mas, na minha opinião, não é. Eu acho até interessante, e eu não vou falar sobre isso agora, mas esse programa Pena Justa, que ele surgiu a partir de um descumprimento de preceito fundamental, tem um númerozinho, 347. Eu sugeriria algum partido político, esses partidos gostam, ou então uma banca de bons advogados, entrarem também lá no STF com um descumprimento de preceito fundamental, eu botaria o nome de 4545, que trata a violação massiva do direito à vida. Nós temos hoje no Rio de Janeiro uma violação massiva. Eles não gostam de falar essas expressõezinhas, violação massiva de direito a isso, direito àquilo, do preso, do vagabundo que está lá na comunidade. Então, a sociedade fluminense está ressentindo essa situação. É uma violação extrema. As pessoas têm que passar sentadas no chão do trem para se protegerem dos tiros. As pessoas vão ter que passar deitada no chão do ônibus, porque tem que pegar ônibus, para evitar serem vitimadas pelas balas, os projetis disparados pelos delinquentes. As pessoas têm que se jogar no chão, se protegendo em postes, em barreiras improvisadas, dividindo pistas para se proteger dos traficantes. Que é isso? Isso é ridículo. Eu queria ver isso acontecer lá em Brasília, se eles iam ficar se manifestando dessa maneira. Claro que não. O Rio de Janeiro, que já está acabado mesmo, né, o prefeito e o nosso governador, que já está acabado mesmo o Rio de Janeiro, que se dane, a gente empurra essa porcaria toda para lá. A não ser que, aí tem uma outra conversa, o trato da maré, que tem essa conversa, o tratado da maré. O ministro Flávio Dino veio ao Rio de Janeiro por quê? Por quê? Vamos fazer aqui uma especulação. O cara é ministro da STF agora. E daí, pô? E daí? Nós tivemos aqui, na pré-campanha, o presidente Lula fazendo uma gestão política lá dentro do Complexo do Alemão. Isso. Aí ganharam o brinde, saíram todos lá com um bonezinho, CPX. Isso. Complexo. Isso rendeu aí, ficou uma especulação tremenda. Rendeu visualizações. Depois, alguns desses camaradas CPX com bonezinho
Até eu acho que o Bonner da Rede Globo andou com um bonezinho daquele, fazendo propaganda. Fizeram uma viagem a algum lugar internacional, os camaradas com CPX, a esposa do presidente acompanhando, fazendo alusão, batendo palmas, etc, etc. Todo mundo sabe que o complexo do alemão é vermelho, né? Aí, num determinado momento, em 23, logo depois das eleições, logo depois, em março, alguns meses depois, o ministro da Justiça e Segurança Pública sai de Brasília com uma comitiva pequena e vem na favela da Maré, Nova Holanda, para uma reunião com ONGs. Segundo ele, e eu vi nos periódicos, uma referência a um plano que foi apresentado a ele de segurança pública da Maré. Esse plano previa muitas coisas, alguns itens, como esse pena justa também, é sempre assim, a mesma coisa. Por exemplo, controle das armas. Controle de arma de quem? Do CAC. Então, essas ONGs que estavam lá, elas desenvolveram um plano para entregar ao ministro da Justiça para propor controle de armas, controle das polícias. Mas que tanto controle é esse? Agora, não tem ali nenhum item ali, eu observei, que tinha controle dos delinquentes. Controle das armas dos delinquentes. Isso, se nós percebemos, não é dito e ninguém fala. Vão falar das armas dos CACs e vão fazer, através de decretos e portarias, diversas restrições aos CACs, aos clubes de tiro, mas ninguém faz as mesmas restrições aos delinquentes. Por que não fazem? Enquanto o ministro da Justiça, ele foi muito questionado sobre isso e a resposta dele foi: a minha atribuição é em relação a controlar as armas legais. As ilegais um outro problema. Não com essas palavras, mas a resposta dele foi nesse sentido, para beirar o absurdo, né? Ele não falaria para uma parcela diferente de ouvinte, né? Porque iam jogar ovo nele, né? Para começar, se ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, o cajado, a responsabilidade é dele. Ele faz restrições diversas, Bom, eu não terminei ainda a ideia principal. Ele sai de Brasília e vem aqui ao Rio de Janeiro para encontrar com essas ONGs. Mas eu lembro também que diversas outras ONGs foram a Brasília para fazerem gestão no Ministério da Justiça. Por que essas, em março, não foram? Ou ali existiam pessoas que não poderiam ir? Essa é a nossa análise. Você diz a ONG da Maré, por que ela não foi em Brasília? Por que não foi? Não só tinha a ONG da Maré, não. Não, sim, naquele... Tinha coletivos, tem uns nomes assim interessantes. Tá. Coletivos de diversos territórios, população disso, população daquilo. Então, diversos grupos ou ONGs que estariam ali. Mas isso aí é conversa, é o que eles querem que nós acreditemos. Ali nós tínhamos pessoas que não podem pegar um avião para ir a Brasília, porque vão ser presos. Ali não pode, eles não podem pegar um carro para ir a Brasília, porque correm o risco de serem presos no caminho. Tá entendendo? Por que o ministro vem aqui? É aquela história, Maomé não vai à montanha, mas a montanha vem a Maomé. Tá entendendo? Aí vai. Aí isso aí já tem um nome de Tratado da Maré. Tá correndo aqui em Boca Miúda o Tratado da Maré. O Tratado da Maré com o vermelho, fazendo uma aproximação também com o PCC e assim sucessivamente. Parece que deu uma ruída aí entre eles, mas é uma tendência. Aí daqui a pouco vem o nosso ministro Lewandowski, que assume a pasta.
ele renova o porte de arma dele, mas restringe o dos demais. Ora, ministro, se o senhor tem direito, todo mundo tem direito? Ou o senhor acha que o senhor tem mais direito porque é autoridade? O senhor tem segurança, que anda armado para cima e para baixo com o senhor em carro blindado. O povo aqui embaixo não tem, não. O povo aqui embaixo quer ter o mesmo direito. Tá certo? O senhor acha que é justo, que é ético tratar o povo dessa maneira? Se o senhor acha, tudo bem. Basta o senhor falar, então. Basta o senhor falar. Porque, por exemplo, os policiais militares tinham direito a ter 6 armas. Aí vai restringindo. Agora 4. Daqui a pouco são 2. Tá entendendo? Até chegar ao ponto que já não seja. Passaram a ser 2, não tem mais direito a nada. E se o registro vencer, não renova? Eles restringiram tudo. Por exemplo, são coisas ridículas que eu não sei de onde saem essas besteiras da cabeça de quem. Mas sai lá do ministério. Então, teoricamente, eu vou deduzir que é dele. Por exemplo, os clubes de tiro. Primeiro, eles queriam fechar todos os clubes de tiro. Aí imaginar assim, não, nós vamos ter problema, porque essas empresas estão estabelecidas já há um tempo, têm um direito, fizeram investimento, isso, aquilo, aquilo outro. Aí eles fazem restrições. Tipo, o clube de tiro que estiver a menos de 1 quilômetro da escola não pode funcionar durante o dia. Só pode funcionar à noite. Ou final de semana. Quem que consegue pagar as contas dessa maneira? É a mesma coisa de um restaurante que o camarada aluga um imóvel caro e só pode vender janta. Durante o dia não pode ter almoço. Não pode ter café da manhã. Porque tem escola perto. Porque tem escola perto. Qual é a lógica? É. A criança aí qual é a lógica? Então, qual é a lógica? Ministério da Justiça, me explica qual é a lógica. Qual é a lógica? E dentro da comunidade, não tem escola perto? E a boca de fumo pode? Exatamente. E a boca de fumo funciona. Com vagabundo andando para cima e para baixo com fuzil, com pistola, cheio de carregadores, estimulando, inclusive, as crianças, os adolescentes, que vêm naquelas pessoas, e é cada vez mais ídolos. Aí eu não ouvi, Glauber, eu não ouvi o ministro falar isso, mas se eu ouvisse dizer que ele não é responsável, ele é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, mas não é responsável pelas armas ilegais. Ué, então quem é? Então, ok. Vamos estabelecer, então, no Brasil, um coletivo público com armas ilegais para combater vagabundo. A fala dele foi no sentido que aquela questão estava se tratando do controle das armas controladas pelo Estado, né? E que aqui as armas ilegais, né, na mão das facções, era uma outra pauta para um outro tratamento, né? Que ele estava com a missão e a atribuição de resolver o problema das armas legais. Mas esse ponto que o senhor colocou das escolas... É a mesma coisa que ele não falar nada. É a mesma coisa. Fala, mas não diz nada. O ponto que o senhor colocou das escolas é o seguinte: a referência de escola hoje para essa postura, né, do Estado, né, é que você não pode, por exemplo, ter um clube de tiro, né, uma empresa, pessoas adultas ali habilitadas para poder, né, fazer uso de arma, né, dentro daquele local. Você também não pode operar, né? Você não pode operar. A polícia tem restrições para operar próximos às escolas, né? Inclusive a DPF traz uma série de embaraços e dificuldades para as operações, uma dessas. Aí o que acontece? As bocas de fumo se instalam justamente aonde? Próximos às escolas. Isso. Outro ponto, os criminosos, dono daquelas regiões ali, porque é assim que eles são tratados, e isso é de fato, né? Eles mandam ali, ele estabelece uma mansão, ele estabelece uma casa, uma bela de uma casa, né? E provavelmente ele até expulsam, né, os moradores que antes, né, habitavam naquelas moradias para poder ali estabelecer o bunker dele. Por quê? Porque é próximo de escola. Então, toda vez que o Estado trouxer esse tipo de solução, a criminalidade vai se apropriar disso para sua própria proteção.